Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Leremos do capítulo de número 2, do verso de número 11 ao verso de número 14. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Oremos nesse instante, irmãos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, entendendo, Senhor Jesus, que o Senhor fala por meio da Tua palavra, e o Teu Espírito, ó Deus, nos ilumina o entendimento, para que possamos assim compreendê-la. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta hora. Rogamos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tendo em vista que andamos por caminhos e praticamos coisas que muitas vezes não são agradáveis a Ti. Que o Senhor se compadeça de nós nesta noite e nos fale ao coração por meio da Tua palavra. Esta é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós às vezes tendemos a olhar para o Natal, para este evento que acontece todos os anos, apenas como um evento comum que nós celebramos em família ou de forma tradicional. Mas como nós bem dizemos aqui, o Natal, ela é a manifestação da graça de Deus em nosso favor. É Deus que se fez homem, que veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos garantir a vida eterna, a salvação. Por isso, quando falamos de Natal, é imprescindível falarmos sobre a graça de Deus, sobre a manifestação da graça de Deus que ocorreu no passado, que também se mantém no presente e ainda se manifestará no futuro. Celebrar o Natal é de certa forma, lembrarmos-nos de que Deus é um Deus gracioso para com pecadores. E quando falamos da graça de Deus, ao olharmos para este texto, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exaltando o labor, o trabalho, o papel dessa graça na vida do crente. É essa graça, meus irmãos, que é a base de toda a nossa vida cotidiana. Tendo em vista que Paulo escreveu para o seu jovem pastor, ali administrando uma das igrejas em Creta, um lugar que era conhecido pela sua maldade, pela mentira, por ser um lugar de impiedade, um lugar onde as pessoas se entregavam a paixões mundanas, viviam um modo de vida que não era compatível com o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele orienta Tito sobre como a igreja deve viver, como que ele deveria instruir as pessoas a viver de um modo ético, digno do Senhor. Tanto que os capítulos de número 1, número 2, ele vai dar ali algumas condições, alguns padrões morais para que aquelas pessoas vivessem de acordo com o Evangelho de Cristo. Ele fala aos idosos, ele fala aos jovens, ele fala às mulheres daquela igreja. Uma vez que esse padrão é o padrão do Evangelho ao qual todos fomos chamados, qual que é a base desse padrão? Então, nos versículos de 11 a 14, o apóstolo Paulo estabelece essa base, fazendo ali um vínculo com tudo aquilo que ele havia falado posteriormente, dizendo que nós só podemos viver de um modo digno, porque a graça de Deus se manifestou.
E é essa graça que realmente se manifestou em nossa vida, que nos faz verdadeiramente entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, e como nós podemos de fato vivenciá-lo, não apenas no passado, em algo que ocorreu distante de nós, mas algo que se dá no presente, algo que se dará também no futuro, algo que se dá na vida de um povo. Por isso, falar da graça de Deus é falar que Deus se manifestou para nos salvar, para nos educar a viver uma vida piedosa e aguardar a volta de Jesus Cristo, enquanto somos formados como seu povo. Por isso eu gostaria de compartilhar aqui, meus irmãos, 4 lições baseadas neste texto para a nossa meditação nesta hora. E a primeira delas eu gostaria de destacar no versículo de número 11, a graça no passado. Paulo ele fala da manifestação da graça de Deus que ocorreu no passado, quando ele diz no verso de número 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Paulo está nos mostrando aqui algo que ocorreu no passado quando Cristo veio ao mundo. E é interessante quando ele usa esta palavra graça, ele quer dizer realmente este favor imerecido da parte de Deus para conosco. Ele fala desta graça que se manifestou. E é interessante que dos significados desta palavra manifestar é também alumiar, brilhar de um modo inusitado. Sabe quando nós estamos caminhando numa escuridão, talvez você tenha o hábito de viajar pela madrugada, e você vê aquela estrada escura, de repente você começa a sentir que a luz começa a resplandecer, a brilhar, você vai vendo o sol ali tomando conta de toda a paisagem. É algo muito bonito de se ver quando nós viajamos pela madrugada, ou pegamos estrada pela madrugada. O verbo manifestar, ele nos traz essa ideia de iluminação, de algo que estava lá oculto, escondido, vindo à tona. E ele fala que essa graça de Deus se manifestou. Ele usa uma expressão do passado para nos ensinar que isso está atrelado à vinda de Jesus Cristo. Quando celebramos o Natal, nós estamos lembrando de um fato histórico, lembrando-nos de que Deus ele se encarnou, ele tomou a forma de homem, para que nós possamos de fato conhecer a Deus. Deus ainda estava meio que oculto nas revelações do Antigo Testamento, por meio das sombras ali dos sacrifícios do templo, mas em Cristo nós vemos o ápice da revelação de Deus. Em Cristo nós vemos o próprio Pai revelando de si mesmo através do Filho que nos leva diretamente à vida. E é interessante que o propósito desta salvação revelada no passado é trazer o quê? Salvação. E a ideia é de salvação a todas as pessoas, salvação a todos os povos da terra. O todos aqui neste texto, ele deve ser compreendido ao longo de toda a Escritura, que nos mostra que toda a terra, todos os povos, todos aqueles que não eram judeus, poderiam receber desta salvação. Todos os povos, indistintamente da sua cultura, da sua classe social, da sua classe econômica, poderiam receber desta salvação. É uma salvação ofertada universalmente para todos os povos da terra, independentemente daquilo que nós podemos colocar, como faziam os judeus, como barreira. Você tem que nascer judeu, você tem que crescer dentro do judaísmo, você tem que aprender determinada língua, determinada religião. Uma das grandes bênçãos, meus irmãos, que nós recebemos é que o cristianismo ele não é exclusivista, ele não é dado apenas algumas pequenas pessoas de uma raça determinada, de uma cor determinada, ou então de uma classe econômica determinada. Não, o Evangelho veio para todos. E quando olhamos o texto, as narrativas de Lucas, nós vemos isso de forma muito bela. Lucas narrando como o Evangelho chega às várias pessoas, a
todos nesse sentido, como que o evangelho, como que Cristo alcança cada uma das pessoas ali, que vai ao seu encontro, que ele encontra e os salva, partilha com eles ali a grande obra da salvação, a grande obra, a grande mensagem das boas novas de Cristo. Por isso, deixo aqui uma aplicação para nós. O maior presente de Deus ao mundo é a salvação. Nós, meus irmãos, precisamos compartilhar desta palavra. Não faz sentido nenhum nós celebrarmos Natal todos os anos, mas se nós não compartilhamos da grande boa nova do Natal, que é Cristo vindo ao mundo para salvar os pecadores. Podemos muito nos esmerar em tradições, em cânticos, em enfeites natalinos, mas ficamos muitas vezes calados no que diz respeito à grande mensagem do Natal. Irmãos, o fato de nós estarmos organizados aqui, de organizarmos cantatas, de irmos para o shopping, de entregarmos folhetos, é tudo para falar que esta grande mensagem que transforma a vida das pessoas é a maior e mais importante de todas, de que Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou para nos dar a grande salvação aguardada por toda a humanidade. Você é uma pessoa que necessita ser salvo. Você por si mesmo não pode fazer nada a esse respeito. Você precisa de Deus que haja em seu favor. No entanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não limita esta graça apenas a uma atuação no passado, algo que ocorreu, um fato histórico, algo que se manifestou, que brilhou, à luz, à vista de todas. Mas ele fala de uma graça que está também operando no presente, em nos educar a uma vida piedosa, numa educação para uma vida piedosa, para uma vida santa. Veja que no versículo 12, ele linka o modo dessa graça, ele muda o tempo verbal do passado para o presente, ao dizer que esta graça nos educa. Ela nos educa, ela nos instrui, ela nos treina. E é interessante que o versículo 12 nos traz esta figura, ou então esta metonímia, como alguns autores assim dizem. E Paulo está se referindo aqui a uma criança. Ele traz a imagem para nós de uma criança que é instruída e disciplinada em todas as coisas, ao nos dizer que a graça de Deus, ela nos instrui, ela nos educa. Era muito comum que, no mundo grego, as crianças elas fossem entregues a determinados tutores. Pessoas que eram escravas, não eram pessoas livres, mas que elas tinham de alguma maneira a responsabilidade de educar essa criança de acordo com o padrão da cultura grega. Eles tinham de aprender filosofia, isso especialmente ali envolvido com as pessoas de famílias mais abastadas, aprender as leis da polis grega, da polis romana. Eles tinham ali de realmente ser rigorosos naquilo que eles estavam instruindo. E é aqui que é a origem do termo pedagogo, aquele que cuida, aquele que instrui, ou aquele que disciplina. E aqui Paulo, quando ele vai falar a respeito desta graça no tempo presente, ela fala do papel de educar-nos, de nos treinar de fato a viver uma vida que agrada a Deus. Paulo, ele tinha dito ali vários deveres, relacionado vários padrões morais para que a igreja pudesse viver, mas nada disso iria acontecer a parte da graça de Deus que realmente nos conduz. E o grande papel da graça, meus irmãos, na nossa vida presente, é fazer isso, nos educar, é instruir-nos, é disciplinar o nosso próprio coração. E aqui ele utiliza de dois modos essa educação, uma
né, de modo negativo e outra de modo positivo. Ele fala, né, para que educando-nos, para que renegando a impiedade e as paixões humanas. Ele vai nos mostrar aqui o papel que a graça nos exerce sobre nossa vida e sobre o nosso coração, ao nos fazer negar, abandonar, deixar a impiedade e as paixões humanas. Uma das coisas, meus irmãos, que é mais presente na nossa vida ainda é o pecado. Nós, apesar de sermos santos e de estarmos livres da culpa do pecado, ainda lidamos com a sua presença no nosso cotidiano. E aqui, de um modo muito preciso, Paulo está se referindo àquela cultura de mentirosos, de pessoas impiedosas da ilha de Creta. Daquelas pessoas que verdadeiramente viviam para a maldade, para a satisfação dos seus próprios desejos. E ele vai nos ensinar aqui que esse não é um modo de vida do cristão. A graça, quando opera no coração da vida de uma pessoa, ela transforma esta pessoa, faz com que ela renegue a impiedade. E por impiedade entendemos perversidade, ódio, desejo de fazer o mal às outras pessoas, de viver uma vida caracterizada pela vingança, de viver uma vida caracterizada pela raiva, pelo ódio aos outros, pelo ódio a Deus. E não apenas isso, mas renega também as paixões humanas, os desejos profanos que carregamos no coração, os desejos sensuais que não devem ser satisfeitos, os desejos de satisfação, de prazer, que levam uma vida que não glorificam a Deus. É interessante que a graça nos joga num campo de batalha. Ela nos joga num campo de batalha contra nós mesmos, para renegarmos paixões e desejos que nós temos dentro de nós. Nós vivemos, meus irmãos, nos tempos modernos, ouvimos, na verdade, uma pregação inversa, de que se você deseja, você tem que se satisfazer, que você não pode deixar que os teus desejos fiquem enclausurados, senão eles vão explodir como uma panela de pressão. Então você tem que se satisfazer da melhor maneira que te faça feliz. Se te faz feliz, não tem problema. Se te faz feliz, viva do jeito que você quer. Mas o que importa é a sua satisfação, a sua felicidade. E esta, meu irmão, não é uma pregação conivente, condizente com a pregação do Evangelho. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós fomos alvo daquela manifestação da graça no passado, nós somos chamados a renegar determinadas coisas na nossa vida. Se um dia nós éramos mentirosos, nós paramos de mentir. Se um dia nós andávamos atrás da satisfação dos nossos desejos pérfidos e sensuais, nós paramos de fazer isso. Nós lutamos contra isso, nós renegamos a nossa vontade para que a vontade de Deus seja de fato feita em nossa vida. Nós não podemos andar de acordo com os desejos e paixões do nosso coração. Para isso, a graça de Deus, ela sempre vai nos educar, ela vai nos treinar. Sabe aquele treino de academia? Que na prática, irmãos, eu não sei direito, porque eu ainda não sou daquela pessoa que treina na academia todo dia. Mas temos muitos aqui que vão para a academia lá, ó, lutam, todo dia estão lá. E aquilo, entendeu? É algo que vira rotina na sua vida. Sabe aquela disciplina que você tem que ter de levantar cedo e pular da cama, né? Fazer exercício de cardio, fazer exercício, né, de musculação para fortalecimento muscular. E você tem aquela disciplina regrada. E você diz assim, eu detesto esse tipo de coisa, mas os resultados me fazem bem, então eu vou. Eu ainda não cheguei lá, irmãos, um dia eu chego, tá? Mas é isso, é você treinar a sua vida espiritual. Paulo aplica o mesmo princípio, é você renegar determinadas coisas para afirmar coisas que são positivas na sua vida. E quando ele fala de uma vida positiva, ele fala aqui de viver de um modo sensato, justo e piedoso. De um modo sensato, tendo domínio próprio sobre si mesmo.
A tua relação com os teus desejos, com as tuas próprias paixões é de domínio próprio. Você não se entrega a qualquer paixão, a qualquer desejo de forma desordenada. Viver de uma maneira justa significa viver de uma maneira reta para com o seu próximo, diz respeito com a relação ao próximo, com quem você se relaciona, você é ético com ele, você vive de uma maneira ordeira com ele, e também viver piedosamente o seu relacionamento para com Deus, fazendo aquilo que é certo perante os olhos do Senhor. A graça, ela anula, ela nos ajuda a matar aquele velho homem que nós precisamos enterrar ou afogar nas águas do batismo, como diz o próprio Lutero, e a viver de acordo com como um novo homem, de uma maneira sensata, tendo domínio próprio, de uma maneira justa, sendo reto, né? De maneira correta com o nosso próximo e de maneira piedosa diante do nosso Deus. Vivendo num relacionamento aos olhos do Senhor. Por isso, a graça atua no presente. Falar de Natal é também falar do Natal que opera dia após dia na nossa vida. Todos os dias a graça está agindo em nosso coração, irmãos. Se nós estamos aqui, gosto muito dessa frase, cito ela muitas vezes aqui na igreja. Se o Senhor nos trouxe até aqui, a graça de Cristo nos trouxe até aqui, e é ela que nos levará até o final. É a graça que nos sustenta dia após dia. Se conseguimos vencer tentações, se muitas vezes caímos, podemos nos voltar para o Senhor que verdadeiramente atende às nossas orações, às nossas confissões. Por isso eu destaco uma aplicação. A graça nos coloca em uma batalha contra nós mesmos e nos treina para viver de um modo santo. Nós só podemos ser santos, podemos viver de modo justos, né? Sensato, justo e piedoso neste mundo, porque a graça de Deus está operando em nós. Todo dia é dia para celebrar Natal de verdade, porque a graça de Deus está operando. Mas não apenas isso, irmãos, o versículo 13 nos mostra uma graça para o futuro, algo que a graça começa a realizando em nós agora no presente, mas que vai se manifestar apenas na vinda de Jesus Cristo. Graça para o futuro, esperança da vinda de Jesus. Diz ali o texto que é essa graça que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É muito gostoso lembrarmos do primeiro advento de Jesus, lembrarmos da sua primeira vinda, né? Olharmos nas escrituras como que a Pax Romana estava lá toda, né, organizando politicamente o império, as estradas, organizando tudo ali, entendeu? De forma econômica, estrutural, como que as profecias se cumpriram de uma maneira tão maravilhosa naquele primeiro momento, depois de um intervalo de muitos anos em que um profeta não se manifestava. Nós vimos ali aquilo tudo sendo construído de uma maneira brilhante e maravilhosa para a primeira vinda de Jesus. Mas o Natal também nos lembra de falarmos da segunda vinda de Jesus. Porque se Cristo veio ao mundo pela primeira vez, e Ele disse que voltaria, é certo que Ele voltará pela segunda vez. E nós, enquanto crentes, podemos almejar este dia, aguardando a bendita esperança. E essa palavra aguardar pode ter o sentido de olhando para frente, ou então de fato esperando a bendita, a bem-aventurada esperança. Essa palavra bendita foi utilizada por Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que choram. É a ideia de que a felicidade plena se encontra nesta bendita esperança de aguardar a manifestação de Jesus, a revelação de Cristo, porque da mesma maneira que Cristo se revelou no passado, Ele vai se revelar no futuro, no último dia, quando nós aguardamos isso com todo o nosso coração.
Se nós podemos, meus irmãos, canalizar os nossos sentimentos, canalizar os nossos pensamentos, as nossas expectativas para este dia, é porque Cristo tem manifestado essa graça agora. Ela nos aponta para o futuro, ela nos aponta para aquilo que há de acontecer, ela aponta para o dia da grande consumação, ela aponta para o felizes para sempre que todos nós almejamos com todo o nosso coração. A grande felicidade, a grande bem-aventurança vai se manifestar no último dia com o Senhor, com a vinda do Senhor. Por isso eu destaco que a graça sustenta em nós essa bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão é uma das grandes expressões do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Paulo aqui mostra que ele não está lidando com qualquer pessoa, com a manifestação de qualquer agente, ou então de qualquer rei, ou de qualquer celebridade, mas a manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. São títulos atribuídos ao Cristo que há de se revelar no segundo advento, com a sua glória vindo dos céus, quando todos os olhos se voltarão para Ele, todo joelho proclamará. É essa bendita esperança, meus irmãos, que nós, cristãos, guardamos enquanto nós peregrinamos aqui nesta vida. É esta epifania da graça de Deus, é esta manifestação da graça de Deus, que vai de fato sustentar a nossa vida até o último dia. Como você tem guardado essa esperança? Você se tornou uma pessoa cética? Você pode até celebrar o Natal, mas de alguma forma ou outra você não pensa na volta de Jesus. Você não pensa no grande retorno do Senhor, ou a tua vida se limita aqui e agora. Você tem medo da morte, você tem medo de ficar doente, você tem medo que as coisas aconteçam com você. Você não consegue colocar a sua esperança naquele grande último dia do Senhor. É este dia, meus irmãos, que nos faz de fato caminhar 365 dias de um ano que virá, confiando naquele Cristo que há de voltar, que aparecerá em majestade, em nuvens, na sua consumação. A sua primeira aparição se deu em humildade, em manjedoura, em sofrimento, em cruz. A sua segunda aparição, a sua segunda manifestação será em glória, em grande consumação, juízo e vida eterna. Em quarto lugar, meus irmãos, finalizando, a graça, além de ser uma graça para o tempo passado, revelando-nos salvação, uma graça para o tempo presente, que nos traz educação para uma vida de piedade, uma graça para o futuro, que nos ajuda a guardar a bendita esperança da volta de Jesus. Temos uma graça para um povo exclusivamente de Deus. O versículo 14 nos traz essa realidade, ao dizer que Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E é interessante que Paulo aqui ele finaliza falando do propósito da primeira vinda de Jesus. Ele veio para se entregar por nós. O propósito maior, a mensagem de Natal é essa, que Cristo veio para se entregar pelos nossos pecados, para nos purificar da iniquidade, para nos libertar daquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, para nos purificar para si, para nos apresentar diante de Deus. E a palavra purificar tem essa ideia mesmo de separar, de eleger um povo separado, purificado, limpo. Essa purificação se deu pelo meio do seu sangue, do sangue que ele verteu na cruz, do corpo dele que foi esmagado no Calvário. Foi por causa desta obra que ele deu para purificar, para separar para si mesmo um povo exclusivamente seu.
Um povo, meus irmãos. Deus não veio por causa de uma pessoa, Ele veio por causa de um povo. Ele separou para si um povo que é formado de várias nações, de várias línguas diferentes, de várias tribos diferentes, de vários povos diferentes. Um só povo que é conhecido por ser o povo purificado pelo sangue de Jesus. Povo este que é exclusivamente de Deus. Deus sempre teve um propósito para um povo. Ele nos mostrou isso de maneira bem plena no Antigo Testamento, ao eleger Abraão, Isaque, Jacó e toda a nação de Israel. E Ele tem esse mesmo propósito desde os tempos antigos. Ele continua cumprindo esse propósito no Novo Testamento, de unir a este povo todas as nações que são purificadas pelo seu sangue. Um povo que é dedicado às boas obras. Um povo que é dedicado a manifestar o caráter de Deus. Ou então, como Paulo diz na carta de Tito, a beleza da doutrina de Cristo. A evidenciar no seu modo de viver como Cristo é belo. Como a doutrina de Cristo é bela. Somos esse povo, meus irmãos. Somos esse povo separado pelo Senhor. Estamos aqui nesta noite de uma maneira tão maravilhosa, reunidos por causa de Cristo, porque Ele nos purificou para si, Ele perdoou os nossos pecados, Ele de fato desceu, veio até nós, se encarnou, Ele viveu como um de nós, sofreu como um de nós, morreu como um de nós, para verdadeiramente nos apresentar limpos diante de Deus. Que grande realidade é esta que a graça de Deus nos traz? Que grande maravilha é essa que Deus nos traz? E de que forma nós respondemos a toda esta obra? Vivendo na prática das boas obras. As boas obras não nos trazem salvação, absolutamente, mas elas são um indício de que somos salvos. Elas são de fato os sinais visíveis de que em nós opera uma graça maravilhosa. De que nós não somos apenas levados pelo moralismo, levados pelo legalismo, mas de fato levados por aquilo que Cristo realizou em nosso lugar. Por isso finalizo aqui com mais duas aplicações. Cristo morreu por nossos pecados e nos remiu definitivamente. Confie nisso de todo o seu coração, meu irmão. A obra de Cristo é completa em nosso favor. Podemos nos achegar a Ele. A graça de Deus nos torna parte de um povo. Não nos é dada para vivermos para o nosso próprio ego. Sempre quando nós falamos de graça, sempre quando nós falamos de Cristo, falamos de Deus separando um povo para viver para Ele e uns para os outros. Você é parte de um povo. Você é parte da igreja. Se você crê de fato com todo o seu coração que Cristo morreu por você, mas você não ama a igreja, tem alguma coisa errada com você. Porque Deus, Ele separou um povo, e esse povo está junto. É falho, eles miseravelmente falham a vida ao longo da vida, mas em Cristo eles vivem essa realidade de salvação. Irmãos, no Natal nós trocamos presentes, mas o maior presente foi aquele que deu a si mesmo por nós. Ele não nos deu um objeto, Ele se deu como sacrifício para nos purificar. O melhor jeito de celebrar o Natal não é apenas com festas, mas permitindo que essa graça mude o nosso comportamento e nos torne um povo zeloso por obras boas. Que o seu presente para Jesus hoje seja uma vida rendida a essa graça e que ela te transforme até o dia final. Que Deus assim nos abençoe. Amém?